Bom dia, igreja. Dormiram bem? Amém. Graças a Deus por mais um encontro, o nosso segundo dia de retiro. Eu gostaria, em reverência à palavra de Deus, que os irmãos se colocassem em pé. Será projetado, já foi projetado, que é a nossa divisa, e em uma só voz, com alegria, com firmeza, vamos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ler a palavra de Deus, todos juntos. Assim que sabemos está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podeis assentar. Mas nós cremos na palavra de Deus, e a virada de chave na vida do ser humano se dá por meio de Cristo, pela sua graça e pelo sangue precioso vertido na cruz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E graças a Deus, nós um dia fizemos essa acertada, importante decisão de entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. E em Cristo somos alegres nesta terra e seremos muito mais alegres na eternidade, olhando face a face o rosto do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Convido mais uma vez os irmãos a se colocar em pé e vamos louvar a Deus. Primeiro, confie nas promessas. Primeiro, quão bom e quão maravilhoso é.
Nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, recebe, ó Deus, a nossa gratidão do fundo do nosso coração por esses momentos que nós estamos passando aqui na boca de oração. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que já aconteceu até aqui, ó Deus, pelas orações, pelos louvores que foi elevado, ó Deus, ao teu trono de graça. Te pedimos, ó Deus, que tu esteja, ó Deus, nos assistindo, não somente ontem, Senhor, mas hoje e até, ó Deus, no último dia desse dia, com a tua graça, para que nós possamos estar aqui com aquele propósito santo do fundo do nosso coração, Senhor, para poder te glorificar, para poder te honrar e exaltar na beleza da tua santidade, Pai querido. Perdoa, Senhor, nossas faltas e pecados e nos ajuda, Senhor, a olhar para cima, porque nós sabemos que a nossa redenção está cada vez mais próxima. Muito obrigado por tudo, pois é no nome santo de Jesus Cristo, nosso bendito e eterno Salvador, que nós te oramos eternamente agradecidos. Amém. Amém. Teremos agora uma parte especial, convido a irmã Eva, ela terá uma parte especial. Jesus prometeu que aqui viria buscar a sua noiva querida para com ele morar, no lugar feliz, de muita paz e amor, onde o noivo querido é Jesus o Salvador. O lugar que Jesus foi para nós preparar é um lugar de delícias, de paz e amor. Ali não haverá nem tristezas e dor, na presença de Cristo, Jesus. O lugar preparado por Cristo, Senhor, é distante do mundo, do pecado e dor. A tristeza e a mágoa ali não entrarão, somente os remidos com ele estarão. Os remidos de branco vestidos estarão, dando honra e glória ao seu Salvador. Coroados também, e com palmas à mão, louvarão para sempre a Jesus o Senhor. Amém. Irmãos, eu convido o palestrante, o eleitor desta manhã, nosso querido pastor Infante, esteja em espírito de oração para que mais uma vez o nosso pastor seja usado por Deus para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Então, convido o nosso pastor Infante. Meus queridos irmãos, eu queria que nós estamos aqui, aceitando o convite que foi feito para trazer uma palavra à família, certo? Então eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, Isaías capítulo 61, versos 9 e 10. O capítulo 61 é uma pregação que virá a ser um milênio. Então, o profeta está falando as bênçãos que Israel, juntamente com o Senhor, teria no milênio, e nós juntos também. Mas nesse versículo aqui, o versículo 9, tem uma expressão que eu creio que é para a nossa vida como cristãos. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão. Como é que eles serão conhecidos? Olha só, como descendência bendita do Senhor. Israel não virou. Como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça. Como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Poder sentar, meus amados. Lembre-se, se a sementinha cai no chão e não morre, não vai dar em nada, mas se ela morre, ela vai dar fruto. A descendência bendita do Senhor dá fruto, e esses frutos começam dentro de casa. Começam dentro de casa. Eu confesso a vocês que eu ando assim, assustado.
preocupado com o que vem acontecer, e a preocupação de todos aqui, com o que vem acontecer no arraial chamado evangélico. É preocupante, gente. É um tal de casa separa, já misturou tudo com ela fora, com o mundo também. Separação, e eu vou ser franco com meus irmãos. Eu vou ser franco com os irmãos, isso por experiência de 40 anos de ministério. Eu não acredito que crente, veja bem, vou repetir, crente mesmo, que andava perdido, foi achado, morto e reviveu, teve uma transformação de vida. Eu não acredito que crente se separa. Não posso aceitar isso. Então, queridos, para terminar aqui, eu lembrei de um texto que estava em Isaías 5:20, aquela inversão de valores. E por que hoje nós estamos tendo essa guerra contra a família? Porque a família é base. A família é base. Se mexer na família, acabou com a família, o país está desestruturado. É a família é base de tudo. E nós estamos vivendo, os irmãos, eu sempre citei esse verso, já há algum tempo que eu venho citando esse verso, porque parece que está passando despercebido. Apocalipse 12:12, Satanás sabendo o quê? Vamos repetir, Satanás sabendo o quê? Vamos usar, pouco tempo lhe resta. O diabo sabe. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. O que ele vai fazer? Sabendo que pouco tempo lhe resta, vai despejar toda a sua ira e começar pela família. Porque a desestruturação está ali. É começar pela família. Gente, defunto na casa, defunto bem guardado. Tem uma passagem com Joabe, quando ele, não sei se foi quando ele foi perseguir Abner, ele já me esqueci, não sei se foi Amasa, um deles foi assassinado, e o povo queria, foi quando Abner matou Amasa, e o povo tinha que atravessar onde o cadáver de Amasa estava, e o povo não atravessava, ficava todo mundo olhando para o cadáver, até que Joabe disse: tira o cadáver daí, senão o povo não anda. Aí tiraram o cadáver e o povo começou a andar. Está no livro de Reis, que fugiu a referência, que veio agora também. Então, queridos, tirar o defunto. E eu alistei aqui algumas coisas. Primeiro, para tirar os defuntos, para viver uma vida, não é perfeita, mas como perfeita. A nossa vida não é perfeita, mas como perfeita, ela fica menos imperfeita, correto? Agora, como é que faz então? A primeira coisa, Amós 4:12. 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, irmãos, a primeira coisa é preparar. E como é que eu me preparo? Como é que eu vou me preparar? Pondo a casa em ordem. Veja lá, vá comigo agora para Isaías 38. Isaías 38. Naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele o profeta, filho de Amós, Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. E o que foi que o Senhor falou? Põe em ordem a tua casa. Então vamos lá. Para eu tirar os defuntos da minha casa, é claro que eu preciso pôr a casa em ordem. Eu preciso me preparar para me encontrar com Deus. Então eu tenho que começar a pôr a minha casa em ordem. E gente, como é que se faz isso? Tirando o defunto. Tirando o defunto. Isaías 38, verso 1, ele diz assim: porque diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás
e não viverás. Se não tirar o de fogo, a casa cai os fundamentos, cai tudo. Então, ainda dentro dessa, põe em ordem a tua casa, eu gosto de dizer que Eclesiastes 10:1, veja esse título aqui do Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e utilizar o perfume, assim é para o famoso sabedoria e honra um pouco destrutível. Quer dizer, se o cara pode ter muita sabedoria, muita honra, mas se tiver uma insensatez, mancha a sabedoria. Então, gente, veja bem. Muita coisa é séria. Às vezes, pequenas coisas que vão sendo acarretadas, não vão sendo tratadas, não são tratadas, aquilo vai. Aí vem mágoa, aí vem amargura, vem tanta coisa. E uma coisa que os lares estão pecando é que o culto doméstico está morrendo. O culto doméstico está morrendo. Leia um texto bíblico, faça uma palavrinha, não é o que Deuteronômio manda fazer? E tu, Deuteronômio 6 a 8, é 6 de 6 a 8, Deuteronômio. Tu, marido, assentado ao redor da tua mesa, falarás para a tua mulher e para os teus filhos a respeito de quem? De mim, do Senhor. Isso é culto doméstico. E é para fazer. Vocês fazem? Não sei, fica com cada um ali. Então é uma maneira. Aí fez o culto doméstico, pronto. Mas ensine seu filho a orar. Ensine seu filho a valorizar o culto doméstico. Não vou falar o que o diabo está querendo fazer com as crianças aqui, é loucura. Então, queridos, está aqui. Põe em ordem a tua casa. Você precisa se preparar para encontrar o Senhor. Porque, gente, vou contar uma coisa para vocês aqui. Jesus Cristo está voltando. Amém. Não é visível isso, gente? E olha, eu estou no âmbito de família. Vocês viram o que aconteceu ultimamente, vem acontecendo? Não vou falar para fazer sensacionalismo, está aí, está diante de todo mundo. Eu nunca pensei que eu ia ver uma avó vender 2 filhos com um piloto de avião, fazer, vocês sabem o que? É ou não é a ira do diabo em cima da família? É ou não é? Eu nunca pensei que viria isso no governo da minha geração, pensei que não ia chegar a isso. Isso foi estarrecedor. Eu não sei se vocês chegaram a ver, um pastor, presidente de uma determinada tradicional denominação, pastor, já meia idade, tendo um relacionamento com a nora, e o filho sabendo. Quem ouviu isso aqui? E o filho sabia disso. O pastor, presidente dessa denominação tradicional, uma denominação tradicional, tinha um caso com a nora, e o filho dele, que também é pastor, sabia. E o filho, pior é isso, o filho e a nora que bolaram isso para tirar, para envergonhar o pai e ficar com o dinheiro arrecadado. Tudo isso, pastores. Aí eu me lembrei, o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Ah, mas foi afro? Não. Pecado. Fez o que fez na vida dele, que levou a matar os filhos, e ela que fez aquilo que a Bíblia diz. Que coisa destruidora é o adultério. Então, queridos, põe em ordem a tua casa, quebrando meu coração, derrama sobre mim, quebrantamento.
Eu sei que eu sou pecador. Gente, uma das orações que eu aprendi com aquele salmo de Davi, ele fala assim, expurga-me tu dos erros que me são ocultos. Eu falei, vou fazer a oração do expurgo. E comecei a orar, Senhor, me ajuda a lembrar de pecados que eu cometi, que estejam lá no fundo da minha mente. Traz à tona, para que eu possa confessar e alcançar misericórdia. E é o que nós precisamos fazer, confissão de pecados. Clame, Jesus, expurga-me tu daqueles erros, dos meus pecados que me são ocultos. Tem uma passagem aqui, meus irmãos, João 1, 35 a 39. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 de seus discípulos com ele. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: o que vocês querem? Que buscais? E eles disseram: Rabi, e traduzido quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Rabi, onde o Senhor mora? Olha o que Jesus disse para eles: vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus morava e ficaram com Jesus aquele dia, e era quase a hora 10. Você já leu isso? Aqui eu fiquei perguntando para mim o seguinte: como é que seria a casa de Jesus? Que casa? Como é que Jesus morava numa casa? Sozinho? Com Maria? Mas como é que era essa casa? O que vocês acham? Era uma casa ceada? Era uma casa tranquila? Olha, gente, eu acho que aquela casa era uma casa asseada, porque não há nenhuma combinação entre sujeira com limpeza. Tanto é que a sujeira significa, ilustra o inferno, a limpeza, a pureza. E o ambiente, olha que honra para esses 2 discípulos. Um era André, pernoitaram na casa de Jesus. Como é a nossa casa, gente? Jesus pode entrar lá, o que ele vai ver lá dentro? Como deve ser a nossa casa? E aqui eu tenho os exemplos, lá em Romanos 16, 3 a 5, fala de Áquila e Priscila. Em Colossenses e 1 Coríntios 16, 19, Colossenses também fala. A casa de Áquila e Priscila, a Bíblia diz o que tinha naquela casa. O que tinha na casa de Áquila e Priscila? Era o quê? A casa de Áquila e Priscila era uma a tua era. A casa, não se fala mais nada, só se fala nessa mulher acho que 1 ou 2 vezes, Ninfa. Não sei quem foi Ninfa. Era uma crente que tinha uma igreja na casa dela. Não precisa dizer mais nada, não é? A casa da mulher tinha uma igreja lá dentro. Então, queridos, se preparar, pôr a casa em ordem, olhando o que está acontecendo no mundo, nós temos que ter uma casa onde Cristo possa se hospedar conosco, como a casa de Betânia, onde Jesus ia e se hospedava com Lázaro e com suas irmãs. Então, uma vida harmoniosa. Provérbios 3:33 diz que o Senhor abençoa a casa do 3:33 do justo, mas a casa do ímpio será amaldiçoada. Vida harmoniosa. Vocês vivem bem? Seu marido é uma bênção, é carinhoso. Sua mulher é uma bênção, é carinhosa.
Quando levanta, dá aquele beijinho. O baiano fala, né? Vou dar um cheiro. Não é cheiro? Dá um cheiro. Guarde uma coisa. A vida íntima do casal. A vida íntima do casal. O ato principal é no leito. Por isso é que a Bíblia fala: venerado seja o leito sem marca. Na vida do casal, a parte, o ápice do relacionamento é na cama. E quando é que começa? De noite? Esse relacionamento começa quando o casal levanta de manhã. Acabei de falar agora há pouco. Levanta, ela está fazendo um café, você dá um cheiro, um queijo, dá um beijinho, né? Passa o dia bem. À noite eu empilgo. Agora, passa o dia brigando. Sai de casa, não fala nada. Vai embora. Chega de noite, meu filho, de noite. Olha, mulher é o seguinte, viu? Não facilita nada, não. Em que sentido? Sempre tem uma resposta. Elas aprontam mesmo. Vou contar uma historinha aqui para vocês, só para chegar no último ponto. Último ponto. Tinha um casal e eles brigaram feio, e ele não falava mais com ela e ela também não falava com ele, não. Aí ele resolveu que eles iam conversar com um papelzinho, escrever. Aí falavam: olha, traz pão, acabou o leite, tal. Termina, faz o almoço um pouquinho mais cedo, não preciso voltar mais rápido para o escritório. Era tudo escrito. Aí ele chegou em casa e escreveu para ela: me acorde amanhã, 5 da manhã, porque o diretor da empresa convocou uma reunião para 6 horas antes de começar o expediente, e eu preciso estar lá. Acorde-me 5 horas. E deixou no travesseiro dela para quando ela deitasse visse. Aí ele foi dormir e deixou lá o lembrete para ela: me acorde amanhã 5 horas da manhã. No dia seguinte ele acordou 6 horas da manhã, 1 hora, né? Eu não falei que era para me acordar. Aí ele disse: para me acordar às 6 horas. Aí ela olhou para é criado mudo que chama, né? Criado mudo, e falou: olha o que está em cima aí. Aí ele olhou: levanta, são 5 horas. Eu disse: levanta, são 5 horas. É por isso que eu vou tomar muito cuidado, viu? Tomar muito cuidado. Pois é, então, e finalmente, meus amigos, o quebrantamento traz o avivamento. E o que é o avivamento? Um casal viver bem. Claro que tem problemas, mas me perguntar: pastor, tem casamento perfeito? Claro que não. Tem. Como é que casamento vai ser perfeito com 2 imperfeitos? Não dá. Agora, tem bom casamento. E bom casamento é aquilo que Salomão fala: o cordão são 2, mas o cordão de 3 não se arrebenta, gente. Jesus é Cristo. Como é que eu, crente em Jesus, eu oro, minha mulher tem uma vida de oração, como é que nós vamos nos separar, gente? Não entra na minha cabeça. 2 pessoas que comungam a mesma fé, que dizem que amam Jesus, amam a igreja que Cristo comprou com o seu sangue, amam os seus queridos. Como é que essas 2 pessoas vão ter uma incompatibilidade que Cristo então não resolve? Mas ele não resolve todas? Resolveu a minha? Resolveu a tua?
É muito sério. Tanto é sério que a palavra de Deus diz: o Senhor teu Deus odeia o divórcio. Então, queridos, avivamento é isso. Essa mulher que está do teu lado aí, se tu tiver mal, é ela que vai ficar do teu lado, vai chorar no monteiro, vai te limpar. Esse homem que está do teu lado é o que vai acontecer, de também cuidar de ti, é ele que vai cuidar, vai fazer de tudo para te ajudar a atravessar o problema que vier. Gosto da expressão Gênesis 26, 8. Acho que era Abimeleque. Ele olhou da janela e ele viu da janela onde ele olhou, ele viu Isaac e Rebeca. Sabe como é que traduziram isso? E eu acho que a palavra é maravilhosa, a tradução é isso mesmo. Diz que quando ele olhou e viu Isaac e Rebeca, sabe o que eles estavam fazendo? Os dois estavam namorando. Está escrito aí, pode ver na tua Bíblia. Ele olhou lá e viu Isaac e Rebeca namorando. Os dois já eram casados, né? Já eram casados, mas namoravam. Gente, a gente não sabe o que é amanhã. Isso é maravilhoso. Então a gente tem que se preparar. Põe em ordem a tua casa, prepara para te encontrares com o teu Deus, clama por um quebrantamento na tua vida, para que você seja um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Clame! É o que Deus quer. Mas parece que vai dormir com aquele ranço todo e a coisa pior é degringola. Se forem dois salvos, com certeza vai terminar em choro, em abraço e nova caminhada. Mas se um só é salvo e o outro não é, é complicado, porque o que não é, não está na luz, e o que está na luz é aquele que tem Cristo, que é a luz do mundo. Então, queridos, que Deus abençoe vocês. E eu vou até pedir, olha, essa esposa que está com o seu marido. Quantos estão sentados juntos aqui? Marido e mulher, levanta a mão aí. Olhe bem para sua esposa. A Bíblia diz: aquele que acha uma esposa, achou o quê? Um bem. Ame o teu marido. Trata bem o teu marido. Cuida dele. Assim fazia a mulher de 31 de Provérbios, que diz lá: seu marido dela. Os sábios daquela época de Jó diziam: o seu marido faz bem a ela, anda bem arrumado. É ela que estava cuidando dele. Anda bem arrumado, a roupa costuradinha. Vou dizer uma coisa para vocês: nesses 40 anos da minha jornada, eu já vi coisas e eu já vi coisas. Eu já vi homem se queixar da mulher para mim. E infelizmente tinha alguma razão, mas já vi mulher se queixar do marido para mim. Pastor, o senhor não sabe o que é. Não sei não. E depois, isso eu vi, faz aquilo. O marido morre. Faz uma cena e eu só brincando. Só brincando. E marido, se a tua mulher morrer, que você diga: ela foi uma bênção. Ela foi a mãe que meus filhos precisavam.
foi a minha companheira. Assim que se termina o casamento, até que a morte os separe. Vamos ficar em pé, meus queridos irmãos. Os que puderem, os que puderem. Nós vamos orar. Pai do céu, bendito seja o teu nome. Tu abençoa essas vidas em cristão. Senhor, transforma cada vez mais esses casamentos em verdadeiros locais onde Jesus Cristo possa estar presente. Casas de Jesus Cristo, casas que abrigam uma igreja. Senhor, abençoa ricamente essas vidas. Como a tua palavra prometeu, o Senhor Deus abençoa a casa do justo, mas abomina a casa do ímpio. Oh Deus, tem misericórdia, toma essas vidas nas tuas mãos, bendito seja o teu nome, e recebe esses abraços que agora estão dando um no outro aí, Pai, como uma gratidão pela vida que eles têm, os filhos que têm e a jornada que ainda têm, até que Jesus volte, ou então sejamos levados pela carruagem ao trono da tua graça. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. E graças a Deus mesmo por tudo que nós ouvimos, a instrumentalidade de Deus na vida do pastor Infante. Profunda voz, nos
novo, gira de novo, agora volta, vai, isso, volta, dá ajuda, olha a missionária, vamos lá, agora vai, tá perto, agora vai, atenção, agora vai, Pra direita! Pra direita! Direita, Bia! Isso é esquerda, Bia! isso, chegando, tá chegando, Benedita, agora vai, agora vai, atenção, vai ser vamos lá, minha irmã, na fé, atenção, acabou. Agora, o representante dos adolescentes, Murilo. Cadê a torcida de Murilo? Dois. E começou. Não, começou. Aqui. Vem mais pra cá. Aqui. Não. Orienta certo. Rafa, orienta certo. Isso, orienta aí, segue. Pra frente, não. Virou. Olha o cara forte. Pra cá. Orienta. Isso, agora vai. E quebra a pote, vai ser quebrado pro Murilo. Ele está perto, ele vai quebrar a pote. Atenção, ele não vai. Voltou. Atenção, procura o Márcio, agora vai. Tá perto, tá muito perto. Agora vai ganhar. Eu acho que agora não vai. Mas eu acho que vai, tá perto. Olha o pote, vai quebrar. Chegou. É agora, atenção. Vamos lá, Helena. Sai, pessoal. Cuidado, atenção. É agora. Eu acho que vai. Ele vai quebrar. Mentira.